Eu ocupo mais uma vez a tribuna no dia de hoje, agora para manifestar a minha solidariedade, não só a minha solidariedade, mas também de toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, ao movimento Ocupa Paulista. É uma mobilização liderada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, um acampamento que foi iniciado na noite de ontem, de quarta-feira, na Avenida Paulista, que, aliás, a Avenida Paulista é o símbolo do poder econômico, do capital financeiro, da elite do Brasil. E o acampamento é uma forma de protesto dos trabalhadores sem teto e de resistência contra o desmonte das políticas habitacionais que vinham dando certo no Brasil. É uma resistência ao desmonte do Minha Casa Minha Vida, programa lançado pelo presidente Lula em 2009, continuado pela presidenta Dilma, e que agora esse governo que tirou a presidenta Dilma do poder e assumiu está acabando com o programa, com o Minha Casa Minha Vida. É importante, em primeiro lugar, entender o que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, e que está fazendo a ocupação na Avenida Paulista. Eles não são baderneiros, eles não são pessoas de desestabilização social, eles são uma organização que reúne 50 mil famílias em todo o Brasil. Gente que trabalha, que ganha pouco e que precisa do apoio do governo para ter seu canto, para ter seu teto, para ter seu lar. É isso que eles são. Trabalhadores, gente mais pobre, que está lutando pelo direito de moradia e está lutando em defesa de um programa que o Brasil estava desenvolvendo e que agora foi suspenso, que é o Minha Casa Minha Vida. Em São Paulo, o MTST mantém 30 ocupações. O movimento ocupa terrenos, principalmente na periferia da cidade. Terrenos que ficam lá, parados para especulação financeira, esperando valorização, quando poderiam ser usados para construir casa para as pessoas. Aliás, em Curitiba, o movimento também tem ocupações e exatamente com terrenos com essas características, terrenos da periferia da cidade que ficam para especulação imobiliária. Para vocês terem uma ideia, quem está nos ouvindo, se nós formos falar em déficit habitacional, vamos pegar só o exemplo de São Paulo, já que o movimento tem uma concentração grande lá. Hoje, nós temos um déficit em São Paulo de moradia de 1.800.000 casas. Habitações, casas, apartamentos, ou seja, 1.800.000 famílias que teriam que ter direito à casa, à moradia, e não têm. Porque não tem renda suficiente para adquirir, não tem renda suficiente para fazer um financiamento e ficam sem casa. Ontem, 2 marchas do movimento dos Sem Terra saíram dos seus lugares de moradia, de ocupação, reunindo integrantes de 20 grandes ocupações e se encontraram na Praça da República e no Largo da Batata, em São Paulo. E de lá saíram. Os manifestantes foram para a Avenida Paulista. E eles vão ficar na Avenida Paulista até o governo de Michel Temer atender às reivindicações. E as reivindicações deles são simples e, aliás, são de absoluto direito deles. O que é? Eles querem que sejam garantidas a construção das moradias que já estavam contratadas no Minha Casa Minha Vida. Já tem o terreno, já tem projeto, já tem alvará, já tem tudo. Ia iniciar a construção quando tiraram a presidenta Dilma. O que fez o governo? Cancelou. Então, as pessoas ficaram sem ter casa. Elas já estavam no cadastro, as coisas já estavam feitas, era só liberar o dinheiro. Aí o que o governo do Michel Temer fez? Cancelou. Por quê? Disse ele que precisava reavaliar o programa. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa reconhecido internacionalmente, gente. Ganhou diversos prêmios. Aliás, vem gente do mundo inteiro aqui no Brasil para saber como que esse programa foi feito. Como que em tão pouco tempo, 7 anos, de 2009 a 2011, foram entregues 2.400.000 casas. É isso que o pessoal quer saber. Como em tão pouco tempo se entregou, desculpa, não é 400.000, 2.760.000 casas. É o programa de maior sucesso da habitação brasileira. Nós tivemos alguma coisa semelhante, senador Dário, na época do BNH, lembra do Banco Nacional de Habitação? Mas na época do BNH,
foram construídas 4.500.000 casas, mas no período de 22 anos. No Minha Casa Minha Vida, nós construímos 2.700.000, entregamos, no período de 7 anos. É quase o dobro do que foi feito com o BNH. E sabe qual é a maldade? Estavam contratadas, junto com essas que foram entregues, estavam contratadas 4.280.000 moradias. Muitas como essa, que foram prometidas ao MTST em São Paulo, já com terreno, com alvará, com projeto. O governo do Michel Temer simplesmente suspendeu. Suspendeu para dizer que precisava reavaliar o programa. Um programa de sucesso, um programa que os prefeitos têm ido no meu gabinete dizer: senadora, nós temos terreno lá, a gente precisa que libere. A gente já mandou o projeto para a Caixa. Um programa de sucesso. Eles suspenderam. Suspenderam por quê? Porque não queriam mais dar o subsídio para a faixa 1. Por que esse programa é de sucesso? Porque atende os mais pobres, atende prioritariamente aqueles que tinham renda de até R$ 1.800 mês por família. E aí o governo fazia o quê? Tinha o dinheiro do FGTS, que o governo remunerava, emprestava esse dinheiro e com ele, com recursos do Tesouro, subsidiava a parte. Subsidiava praticamente 90% da moradia. Porque quem ganha, uma família que ganha R$ 1.800 por mês não consegue financiar um apartamento, nem que seja de R$ 90.000. É muito caro nesse país. Então, o que o governo fez? Subsidiava. Então, o custo da faixa 1, por exemplo, de um apartamento, uma casa de 96 mil, o governo subsidiava 86. A família tinha que pagar o resto em 10 anos, com prestações de R$ 50, R$ 70 por mês. Fizemos muitas casas. Foi por isso que o mercado da construção civil no Brasil teve um boom, avançou. Pela construção, empregou um monte de gente, consumiu material de construção. Aí o governo, que tirou a Dilma para melhorar a situação do povo, esse foi o discurso, mandou parar. E agora o que o governo faz? Anunciou um outro Minha Casa Minha Vida. Mas sabe para quem que vai ser esse outro Minha Casa Minha Vida? Faixa 1 vai congelar. Não tem como fazer, porque diz que o governo não tem dinheiro. Já até aprovou a PEC 55, não vai mais subsidiar. E não quer usar o FGTS para fazer esse financiamento, que diz que dinheiro do trabalhador tem que ficar aplicado. Ora, o governo pode emprestar e remunerar. Não. Eles só vão fazer financiamento para a faixa 3, quem ganha até R$ 9.000 por mês, família que ganha até R$ 9.000. Essas podem ir no mercado financeiro e contratar. Daí, para isso, eles vão liberar o FGTS, porque daí o contrato do FGTS é com o banco. E hoje o ministro da Fazenda informou que também vai liberar o FGTS para aquelas famílias que querem adquirir um imóvel até R$ 1,5 milhão. Quem é que vai comprar imóvel de R$ 1,5 milhão nesse país hoje, gente? Quem é que tem dinheiro para isso? Pessoal do sistema financeiro, pessoal que é rico, os grandes empresários, tem que ser. Porque nem a classe média alta, vai se dispor a comprar, porque está com medo da crise. Essa gente do governo está louca? Em que país que eles estão vivendo? Aí corta o Minha Casa Minha Vida. E corta coisas que já estavam contratadas. Não é possível que a gente tenha esse tipo de cabeça governando o Brasil. Portanto, eu quero aqui reafirmar novamente meu apoio ao MTST. Tem que ficar na Paulista sim, ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mostrar para aquela gente rica que não depende de salário mínimo, aquela gente rica que não precisa de subsídio para financiar a casa, aquela gente rica que aplica no mercado financeiro, que tem pobre nesse país, que esse país tem gente que trabalha e que precisa de ajuda de governo, porque governo é para ajudar os pobres, governo não é para ajudar os ricos. Agora, esse governo que está aí é um governo dos ricos. E a sopa governista que virou esse Congresso também é para proteger os mais ricos. Porque aprovaram a PEC 55 aqui, vão agora aprovar a reforma da Previdência para tirar direito do trabalhador. É o pobre que tem que pagar a conta? Por que quem não paga a conta é o sistema financeiro, que ganha dinheiro na operação do mercado? Por que tem que ser o pobre? Por que tem que cortar o Minha Casa Minha Vida para quem ganha menos? Por que tem que fazer a reforma da Previdência? Na crise de 2008, 2009, o Lula tomou uma série de medidas para enfrentar a crise e pôs dinheiro na mão do povo.
O que ele fez? Aumentou o salário mínimo mais do que a variação do PIB, deu aumento real maior para irrigar a economia, aumentou as parcelas de seguro-desemprego. Nós estamos com 13 milhões de pessoas desempregadas nesse país, se o governo não se toca, como é que essa gente está vivendo? Está tendo renda da onde? É óbvio que a miséria está aumentando. Sabe o que tinha que fazer? Aumentar a parcela do seguro-desemprego. Em vez de 3, 4 parcelas, dá 10 parcelas para as pessoas terem renda. Diminuir a carência para conseguir o seguro-desemprego. Aumentar o Bolsa Família, colocar mais famílias e aumentar o dinheiro. Ah, mas isso aumenta a dívida. Aí, matar o pobre pode, aumentar a dívida não pode. Quantas vezes nós já tivemos aumento de dívida e é sazonal? A dívida do Brasil está controlada, o Lula e a Dilma deixaram controlada. Agora estamos tendo uma crise porque o PIB não cresce e a gente não tem receita. Mas se a gente colocar dinheiro na economia, a economia vai melhorar, aí o PIB cresce. Aí você tem receita, você arrecada, aí melhora o teu perfil da dívida, aí você faz economia para pagar a dívida. Nós fizemos economia para pagar a dívida por 10 anos nesse país, por que agora a gente não pode gastar um pouco mais para poder ajudar as pessoas que mais precisam? Que lógica que é essa, gente? É uma lógica perversa, é a lógica de dar mais a quem tem mais, não é de distribuir a renda. Pois bem, o Lula tomou todas as medidas em 2009. E aí gozavam dele, porque ele disse assim, essa crise é uma marolinha. Para nós foi, porque nós colocamos dinheiro na economia e protegemos os mais pobres. Então, nós não sofremos a crise. E foi em 2009 que ele lançou Minha Casa Minha Vida, porque era para ajudar as pessoas a adquirirem a casa que precisavam, principalmente as pessoas mais pobres, mas era para dar emprego para as pessoas, porque a construção civil é a área que mais dá emprego, principalmente quando você não tem grande qualificação no mercado de trabalho. Veja só, se emprega pedreiro, mestre de obras, carpinteiro, ajudante de pedreiro. É isso tudo e vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. Além disso, você fomenta o mercado da construção civil. Vende telha, vende cimento, vende tijolo, né, vende cal. Movimenta o mercado imobiliário, porque os terrenos que estão vazios passam a ter função social, que é de ter casa construída. Foram investidos no Minha Casa Minha Vida, desse período de 2009 até 2011, 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais. Por isso que nós estávamos com a economia boa. E estávamos pagando a dívida. Não vem dizer que a dívida aumentou, não, porque nós fizemos superávit primário em todos esses anos. Todos esses anos. O único ano que nós não fizemos primário foi 2015. Então, todos os outros anos nós fizemos primário. Então, não venha aqui dizer que estava endividando e que estava gastando mais do que arrecadava, não. Quem gasta mais do que arrecada não faz superávit primário. O que é o superávit primário? É o total das suas receitas menos as suas despesas. Então, eu desafio qualquer senador que venha aqui e me mostre que não teve superávit primário. Desafio. Vai ter que vir nesse plenário e dizer, não, vocês não fizeram superávit primário. Porque está lá, registradinho, no Banco Central, tudo anotadinho. Fizemos superávit primário nesse país por 10 anos consecutivos. Vou repetir. Primeiro ano que nós tivemos déficit foi 2015. E por problema na economia. E já fiz autocrítica aqui, que foi 2015, também com a presidenta Dilma, que erramos na política econômica, colocando Joaquim Levy no Ministério da Fazenda e fazendo a política de arroxo fiscal. Porque se não tivéssemos feito aquela política de arroxo fiscal, a economia não tinha caído. Aí fizemos aquela política de arroxo fiscal, demos um freio na economia, tiraram a presidenta Dilma, entrou esse governo, que é de quinta, e está fazendo o que está fazendo. Tirando dos pobres para dar para os ricos. Porque é isso. Eu não consigo me conformar de parar o Minha Casa Minha Vida. Coisas contratadas que já estavam na mão das pessoas. Não é possível que um programa de sucesso reconhecido seja travado desse jeito. Não é possível. Por isso eu quero aqui manifestar de novo minha solidariedade ao MTST. Tem que ocupar Paulista sim. Tem que ir pobre para Paulista para que aqueles banqueiros vejam que tem pobre nesse país. Porque senão no governo aqui vira estatística, gente. Vira número vazio. Porque quem faz política de gabinete, que não pisa o pé na terra do Brasil, não sabe como as pessoas vivem. Então, fica no gabinete, ditando ordem, estabelecendo regra. Não é possível isso, não. Pobre vai para Paulista agora, vai ficar tudo na Paulista, para rico ver. Para ver como os pobres estão sofrendo nesse país. Tem 13 milhões de desempregados e um governo frouxo,
que cede aos interesses do capital financeiro, que traz reformas sem vergonhas para dentro dessa casa, como é a reforma da Previdência, como quer fazer a reforma trabalhista, que acaba com os programas sociais, acaba com Minha Casa Minha Vida, está acabando com os outros programas. Que tipo de governo é esse? É uma vergonha para o Brasil, uma vergonha nós temos esse governo. Uma vergonha. Eu sinto muito pelos programas que estão sendo desmanchados. Foi para isso que tiraram a Dilma. Agora, pelo menos, deem resposta decente, não desmontem o que tinham. Protejam os mais pobres, protejam aqueles que não têm renda. É o mínimo que se espera de um governo que deu um golpe nesse país para dizer que precisava melhorar. Muito obrigada, senhor presidente.